Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Antes da gente começar o programa, mandar um abraço para a galera da Link Telecom, para a Veste, que veste a Tandara. Nessa semana a Tandara arrebentando com a Veste e também Biriba. E o legal é que são 3 empresas goianas apoiando o esporte de Goiás, apoiando o Jogo Aberto Goiás. Eu e a Tandara, hoje vamos falar bastante sobre o Vila Nova. Tem um jogador no Vila Nova que, quando ele está bem, o Vila Nova consegue sempre um bom resultado. Vive uma excelente fase e vai ser assunto daqui a pouquinho. O Goiás está nessa história aí agora, hein? Começa a preparar o próximo ano. Hoje tem coletiva lá com 2 diretores. A gente vai falar sobre o Goiás daqui a pouquinho. O Atlético volta a jogar durante esta semana, mais no final da semana. A gente vai mostrar o caminho do Atlético nas próximas partidas. Vamos falar bastante de seleção brasileira, vamos falar da Série C do Campeonato Goiano. Afinal de contas, o Jogo Aberto chama-se Jogo Aberto Goiás, enfoca tudo sobre o esporte no nosso estado. E a Fórmula 1 está de volta aqui na pista da TV Sucesso Band. Bom, a Tandara hoje estava lá buscando números, vendo imagens na redação, porque ela é a responsável pela reportagem sobre um jogador que vem fazendo a diferença no ataque do Vila. Se o Henrique Almeida, 14 jogos, não sabe o que é balançar a rede, aí chama o Alisson e ele chega, Tandara. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto. O Alisson tem se destacado nas últimas partidas, assumiu a artilharia isolada do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro e já mostrou que adora balançar a rede contra o Goiás. Pois é, a lei do ex, né? O Alisson, que no ano passado esteve na equipe do Goiás, era jogador do Vila Nova, mas esteve na equipe do Goiás e agora, no último domingo, ele foi o responsável pelo gol que deu a vitória ao Vila Nova. Já são 17 gols nessa temporada. E se o Vila Nova está nesse caminho em busca de uma vaga na Série A, esse caminho passa pelo Alisson. Olha só a reportagem da Tandara Reis. Mais uma vez, Alisson fez valer a lei do ex e foi o nome do clássico entre Goiás e Vila Nova no último domingo. Autor do gol da vitória colorada, o camisa 11 se isolou na artilharia do clube na Série B com 8 tentos. Em 2024, já são 17 gols anotados e 9 assistências em 50 jogos disputados. Desempenho bem melhor do que o da temporada passada, quando Alisson foi emprestado ao Goiás. No Verdão, o atacante balançou a rede apenas 4 vezes e já declarou que foi o ano mais difícil da sua carreira. Com retorno ao Vila, o jogador recuperou seu futebol. Estou muito feliz pelo meu momento, mas não era nada mais justo eu viver esse momento aqui com o Vila. Eu acho que eu e minha família temos uma identificação enorme com o clube. A gente ama demais o clube, a cidade. Acho que é por isso que eu me sinto tão confortável com essa camisa. As pessoas confiam muito em mim. Acho que mais do que a confiança minha, acho que a confiança de todos, do grupo, da direção. Quando o Hugo me ligou, eu falei que ele podia contar comigo, a gente acertava os detalhes depois, porque eu precisava voltar. E quando eu cheguei, eu falei que eu precisava reconquistar a minha alegria de estar dentro de campo, né? O gol do último domingo foi o terceiro que Alisson marcou em clássicos entre Goiás e Vila Nova. O artilheiro já tinha balançado a rede na vitória sobre o Goiás por 1-0 na partida de ida das quartas de final da Copa Verde deste ano. E o primeiro gol no maior clássico do Centro-Oeste foi em 2021, na vitória do Tigre por 2-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse histórico, o jogador não foi poupado pela torcida esmeraldina no estádio Hélio Pinheiro. Estou acostumado já com isso, né? Acho que o torcedor vai falar o que quiser, tanto eles quanto nós. Acho que eu tenho que manter minha concentração dentro do jogo, é não ligar para eles, eu me manter focado no jogo 100%,
na maioria das vezes eu nem escuto o que eles falam, tão concentrado que eu fico diante da partida. E mais uma vez feliz de marcar em clássico, acho que já tem alguns gols em clássico aqui, então feliz, mais feliz do que o gol, acho que era importante essa vitória para a nossa sequência. Vamos ter 2 jogos dentro de casa, a gente precisa do apoio do nosso torcedor. Espero que eles consigam lotar o Oba, fazer como eles sempre fazem, ser o nosso principal jogador dentro de campo, eles nos dão muita força. A vitória diante do maior rival reacendeu as esperanças de acesso. Agora, o Vila Nova só precisa engatar uma sequência de resultados positivos para retornar ao G4 da Série B. Nas próximas rodadas, o Tigre vai enfrentar Coritiba e Amazonas em casa. E se manter o bom retrospecto no Oba, a chance de conquistar a tão sonhada vaga na Série A ficará cada vez maior. Já são 17 gols na temporada e 9 assistências. Eu vejo que a subida do Vila para a Série A passa pelo bom futebol do Alisson. Se o Alisson estiver jogando bem, as possibilidades de uma vitória são maiores. Agora, alguns assuntos com relação ainda ao jogo. Você viu ali que ele está dando a entrevista perto da subida do ônibus do Vila Nova. E você viu ontem aqui também que o Luzinho Lopes, o técnico do Vila Nova, ele deu uma entrevista num lugarzinho ali. Existe uma sala para o time visitante dar entrevista no Goiás, mas só que para algumas equipes essa sala não é aberta. O Vila é uma dessas equipes. O Santos teve o seu treinador, o Carille, dando entrevista na sala principal de coletiva, onde o técnico do Goiás dá entrevista. Eu acho isso de uma pequenez tão grande, eu acho isso de time pequeno. O Goiás deveria abrir os seus portões para dar condições para o time adversário, não importando quem é o time adversário, se é o maior rival como o Vila Nova. Time grande é assim, time grande pensa dessa forma. Time grande arrebenta com o rival dentro de campo e não fora de campo. Fora de campo é de uma pequenez que não entra na minha cabeça. E por falar fora de campo, a torcida do Vila Nova tem se mostrado muito importante nos jogos no Oba. E o Vila tem a sua próxima partida contra o Coritiba no sábado. E os ingressos já estão à venda, né, Tandara? O Vila Nova divulgou os valores e começou a comercialização dos ingressos ontem. É R$ 60 a inteira no setor B e R$ 100 a inteira no setor A e no setor visitante. Jogo no próximo sábado, às 4 horas da tarde no Oba. E está na hora do torcedor comparecer em peso, lotar realmente o Oba, porque o Vila Nova precisa da sua torcida para chegar na Série A. Pelo menos o Vila, né, gente? Pelo menos um time grande que possa dar um pouco de alegria para o torcedor aqui no estado. O Vila que hoje também inaugura oficialmente o seu CT, onde foram gastos mais de 10 milhões de reais, Tandara. A inauguração vai ser hoje, num evento às 7 horas da noite, aberto à imprensa, em que o Vila Nova vai mostrar as novas instalações, né? Algumas já foram inauguradas anteriormente, mas agora é a inauguração oficial do CT, que agora se chama Vila do Tigre. Bom, e lá o Vila Nova agora pode realizar todos os seus treinamentos só lá. Antes, para que você tenha ideia, o jogador tinha que ir para o Oba, aí passava ali pela sala de musculação, de repente ia para o treino lá no como chama agora? Vila do Tigre. A Vila do Tigre. Toca do Tigre eu gostava mais. Ia para a Vila do Tigre, treinava e voltava para almoçar no Oba. Agora não, agora ele pode fazer tudo na Vila do Tigre, sem dúvida nenhuma. Além de serem melhores instalações, é um passo grande do Vila Nova, Tandara. Inclusive as entrevistas coletivas, né? Os jogadores voltavam para o Oba para conceder entrevista. Agora vai acontecer tudo dentro do CT. Mas, mudando de lado, agora vamos falar do Goiás. A equipe esmeraldina entra em campo já na quinta-feira e hoje tem entrevista coletiva de 2 diretores, mas no último domingo o Wagner Mancini falou com a imprensa em tom de desabafo. Quem traz os detalhes é o Matheus Medeiros. O Goiás enfrenta problemas, não dá pra negar. Só que não é simplesmente a falta de bola dentro do gol. A situação complica quando esses problemas se tornam mais abstratos, subjetivos. Acho eu que muito por falta de alma, e alma é uma coisa muito peculiar de cada pessoa,
né? Não é simplesmente você cobrar do jogador que ele tem a alma está dentro do cara. A ausência desse fator trouxe o Goiás à 12ª posição na tabela da Série B. Nos últimos 5 jogos, só uma vitória e precisa de pelo menos mais 7 para sonhar com acesso nos 8 jogos restantes. Um time que custou caro e não demonstrou aquele espírito competitivo que a Série B tanto exige. Mas além dessa deficiência, o técnico Wagner Mancini abre o olho para um outro problema, que vem afetando não só o Goiás, mas vem se tornando um obstáculo no futebol brasileiro. Hoje a gente não pode mais falar nada, não pode mais cobrar, não pode mais usar termos, porque tudo é ofensivo, tudo ofende, tudo machuca. Eu sou de outra época, eu sou mais raiz e eu tenho tentado, dentro do vestiário, exigir mais dos atletas, mas a gente sente dificuldade. Dá para ver que a derrota no Clássico escancarou os problemas dentro do vestiário esmeraldino e também nas 4 linhas. Pelo jeito, não tem jogada que deixe o treinador satisfeito. Você está pedindo uma coisa que às vezes o cara não quer dar. E como eles estão acostumados a jogar, não é o futebol que eu quero. Eu não gosto de bola jogada para trás, eu não gosto que toda hora recue para o Tadeu. E o torcedor também não gosta, porque eu vejo a manifestação dentro do estádio. O jogo que eu gosto é um jogo de velocidade para frente, que finalize. Com tantas dificuldades, o ano de 2025 pode ter chegado antes que o clube esperava. Por enquanto, a missão é basicamente não repetir o planejamento feito nesse ano. E já existe o mistério sobre quem estará no comando. Independente de quem vai estar sentado nessa cadeira, independente de quem vai estar sentado em outras cadeiras do clube, a gente tem que começar o planejamento de 2025. Porque ele é importante para que o Goiás não chegue no final do ano e quando for montar o seu elenco, pegue peças de prateleira de terceira qualidade. Os recados foram dados e o campeonato não para. Quinta-feira, o Goiás já volta a campo contra o América, fora de casa. Não tem uma música que fala assim, mas eu gosto assim. Então eu gosto assim, como falou o Wagner Mancini. E se eu sou a diretoria do Goiás, hoje tem entrevista lá coletiva, o Luciano Paciello e o Lucas Andrino vão dar uma entrevista coletiva hoje à tarde. Interessante que eles não falam antes de jogo. Aí quando o caldo entorna, aí eles vêm dar satisfação para a torcida que devem estar sendo cobradas. Essas coletivas tinham que acontecer sempre. Mas em cima do que falou o Wagner Mancini, vou tentar ser rápido. Ele está correto. Esse time que foi montado é horroroso. Não é nem terceira prateleira, é 4ª prateleira. Alma há muito tempo, ó. É aquela música do Lenine, né? Esse corpo precisa um pouco mais de alma. Essa turma aí não tem. Então, se eu sou a diretoria do Goiás hoje, eu já pego lá e falo, gente, vamos acertar aqui o salário dessa turma e área, porque se você acertar o salário agora, você não precisa dar material esportivo, você não precisa dar mais alimentação, não precisa viajar mais, então você vai ter um pouquinho de economia. E o dinheiro que o Goiás tinha que receber esse ano já está aí, porque renda, 100 mil, 80 mil, isso não muda absolutamente nada. Então já começaria hoje um limpa. Área, já coloca a mala no corredor, área para 10, 12 jogadores e já renovo com o Wagner Mancini para o próximo ano e já saio a campo para montar a equipe para o próximo ano para tentar subir para a Série A. Porque esse papo aí de que tem chance ainda na Série B, esquece. Isso é historinha para Cuca, para loira do banheiro, esquece. Não tem Série A para o Goiás esse ano. Então esse é o caminho, sabe? E deixar um pouquinho trabalhar o Wagner Mancini com relação à formação da sua equipe. Um time também que já jogou a toalha, que vai disputar a Série B no próximo ano, é o Atlético. A gente separou aqui, o Atlético não tem muita coisa para falar do Atlético, porque também não tem entrevista, não tem nada. Então a gente separou para você aqui a agenda do Atlético. Ó. O Atlético joga contra o Cuiabá na sexta-feira no Antônio Ascioli, às 7 horas da noite. O jogo dos desesperados, o pessoal que está na sofrência.
depois vai jogar contra o Grêmio fora de casa, depois joga contra o Galo em casa e pega também o Bragantino, que está correndo risco em casa. Esses são os 4 próximos jogos do Atlético, que vai disputar a Série B no próximo ano. A gente está falando de Série B, mas vamos cair mais um pouquinho? Vamos para a Série C agora, Tandara? Isso, vamos falar da Série C do Campeonato Goiano. No último fim de semana, o Mineiros entrou em campo diante do Guanabara City e a partida valia uma vaga na semifinal da competição. O Mineiros lutou até o fim, mas acabou sendo eliminado e é isso que a gente vai ver agora, os detalhes dessa partida. A torcida compareceu em peso para as quartas de final do campeonato da terceira divisão. Como vocês podem ver, a torcida está fazendo sua parte, incentivando o Mineiros Esporte Clube. A pressão é grande, mas o time sabe que a vitória é fundamental. Já o Guanabara, mesmo com a vantagem de um gol, vem com a estratégia de segurar o resultado e até mesmo ampliar essa diferença. Mais raça, comprometimento e a torcida ajudar nós, que aí nós vamos classificar e comemorar esse grande feito, subindo para a segunda divisão. O Mineiros Esporte Clube venceu o Guanabara City por 1-0 no segundo tempo, devolvendo o placar do primeiro jogo, que foi na casa do Guanabara. Mas a decisão foi para os pênaltis e, após muita tensão, o Guanabara levou o melhor e venceu por 3-2 nas cobranças, eliminando o Mineiros da competição. Na minha opinião, a gente perdeu a classificação no jogo de ida, né? Onde tivemos muitas chances para matar o jogo. Infelizmente, não fizemos. Tomamos um gol no vacilo nosso, com 50 segundos do segundo tempo, numa desconcentração. E fomos punidos, né? Porque no jogo de hoje ganhamos o jogo. Infelizmente, o goleiro deles foi feliz, né? Nós treinamos muito durante esses dias, mas infelizmente não deu certo. Tivemos 3 oportunidades claríssimas de gol, 2 bolas na trave, o goleiro tirou uma de um chute na pequena área. Infelizmente a bola não entrou e hoje eles foram mais felizes que a gente. Para o prefeito Aleomar Rezende, independente do resultado, ele continuará apoiando o clube. Nós continuaremos apoiando o MEC e essa torcida e os jogadores e os atletas e os jovens de Mineiros para que eles possam ser revelados, novos talentos, para que o MEC continue sendo um espelho para eles, para que eles sejam motivados a serem atletas no futuro. Parabéns a todos e nós vamos seguir incentivando o esporte. Uma tarde de muito futebol, drama e paixão no Odilon Flores. Mesmo com a eliminação, o Mineiros Esporte Clube mostrou a raça, mas se despede do campeonato. O Guanabara continua na disputa. A reportagem é da Claudinha. Vamos ver os times que continuam na disputa. Os times que disputam as semifinais da Série C do Campeonato Goiano. O Rio Verde, que vai jogar contra o Guanabara City, que é de Goiânia. O Tupi, que é de Jussara, vai jogar contra o Itumbiara. Esses são os times nas semifinais do Campeonato Goiano. Tandara. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações da seleção brasileira, que entra em campo hoje, diante do Peru, pelas eliminatórias da Copa, jogo no Mané Garrincha. Mas antes, o Theo José tem um recado para você. Ei! Agora está na hora da gente conversar. Está procurando um caminho para impulsionar sua carreira? Para começar a crescer e se destacar, venha para os cursos profissionalizantes do Senai. São diversas opções disponíveis para todos os tipos de profissionais. Os conteúdos são completos e atualizados, garantindo que você esteja preparado para qualquer desafio no mercado de trabalho. Quer saber mais? Para quem deseja aumentar seus ganhos, o Senai oferece cursos de aprimoramento profissional, mantendo você atualizado e pronto para assumir novas funções. E para aqueles que querem se tornar referência no mercado, os cursos de qualificação profissional estão à disposição. Tá esperando o quê?
Vem para o Senai. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo site senaigoias.com.br. Faça o seu cadastro e venha ser Senai. É profissionalizante. É Senai.